Para a final da Libertadores. No próximo sábado tem decisão, tem Flamengo e Palmeiras disputando a tão sonhada taça da Conmebol Libertadores e, claro, a gente vai trazendo hoje o Flamengo embarcando e a gente acompanhando aí em tempo real todo o caminho dos jogadores dentro do centro de treinamento até o aeroporto do Galeão, onde por volta das 5 horas, essa é a previsão, devem embarcar rumo a Lima, onde daqui a pouquinho chega o Palmeiras, que já está se deslocando, viajou mais cedo de Porto Alegre, daqui a pouco também chegando a Lima. O Palmeiras, a gente tem imagens ao vivo aí do aeroporto do Galeão, você está vendo já o avião onde a delegação rubro-negra vai fazer o embarque para Lima. A gente vai acompanhando aqui também dentro do Tá Na Área. Você vai tendo todas as informações, a gente vai trazendo aí jogadores entrando no avião até a decolagem, até a partida para Lima, no Peru, onde no sábado acontece, então, essa grande decisão da Conmebol Libertadores. Você continua acompanhando com a gente aqui. Então, dentro do Tá Na Área também, tudo sobre esse embarque rubro-negro e informações também dos dois times, porque ontem tivemos jogos do Campeonato Brasileiro, tivemos o Flamengo abrindo mais um ponto de vantagem em relação ao Palmeiras na competição nacional. Teve polêmica de time reserva, time alternativo, Abel Ferreira não sabendo perder mais uma no Brasileirão, reclamou muito de arbitragem, enfim. Temos as polêmicas alimentando também essa semana, pré-decisão de Libertadores. Estou aqui com Marcelo Raed, com Pedro Moreno e com Rodrigo Coutinho, com a gente nessa quarta-feira aí especial também. Durante toda essa semana a gente vai ter esse esquenta, esse aquecimento com todas as informações. Inclusive, a gente vai ter informações direto de Lima também aqui no Tá Na Área, com informações dos nossos repórteres que já chegaram à capital peruana e que vão trazer informações de lá também. Já estão aguardando, nossa equipe já está aguardando lá em Lima a chegada de Flamengo e Palmeiras e a gente vai atualizando tudo aqui dentro do Tá Na Área. Você está vendo aí imagens ao vivo do aeroporto do Galeão, da Ilha do Governador, da Zona Norte do Rio de Janeiro, e a gente vai trazendo essas atualizações para você. Inclusive, a gente viu aí nas cenas finais, o Dandan chamou a atenção, no último momento a torcida acompanhou, a gente está vendo já a chegada do ônibus, né? Onde está posicionado o avião ali na pista de pouso. A gente viu nos últimos momentos ali, no finalzinho, onde o ônibus precisou se distanciar do torcedor para entrar no aeroporto, uma confusão ali com bombas, né, com parecia tiros de borracha, a gente viu muita fumaça, vimos imagens ali das pessoas reagindo ao gás, provavelmente gás de pimenta, então indícios, muitos torcedores correndo, então vimos pelas imagens, parecia um torcedor ali perto da grade, né, com algum atendimento ali dos amigos caído, não sabemos se tivemos alguém ferido, mas enfim, houve ali uma confusão na hora em que os torcedores precisaram deixar o ônibus, sair ali de perto do ônibus para que ele pudesse entrar na pista de pouso no aeroporto do Galeão. Então, continuaremos acompanhando essas imagens e trazendo também informações para vocês aqui a todo instante dentro do Tá Na Área, dentro dessa nossa conversa especial dessa semana aí de aquecimento para essa decisão da Conmebol Libertadores e atualizando as imagens para vocês. Como falei com Marcelo Raed, com Pedro Moreno e com Rodrigo Coutinho, nem botamos o Raed no meio para facilitar a distinção dos dois, mas tudo bem. Agora a galera já sabe começar com o Rodrigo Coutinho aqui do meu lado direito. Esse do meu lado é o Coutinho, tá, gente? No meio é o Pedro Moreno e ali na ponta é Marcelo Raed. Tudo bem, amigo? Uma ótima tarde para você. Será uma semana de muita expectativa para essa partida, né? A gente ainda tinha ontem os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas agora acho que o foco está totalmente virado de Flamengo e Palmeiras para essa decisão, até porque é um momento para o Palmeiras, por exemplo, de esquecer a distância do Campeonato Brasileiro e poder ser campeão em cima do rival. E do rubro-negro até surfar nesse bom momento também no Campeonato Nacional, mas é uma final, é decisão e vai ser a semana em cima dessa expectativa, né, amigo? Pois é, tudo bem, Camila? Um abraço a você, ao Raed, Pedro, galera de casa. São imagens que aumentam ainda mais essa ansiedade, né? Seja de embarque do Flamengo ou do Palmeiras, a torcida do Flamengo fazendo essa bonita festa ali em torno do ônibus. Mas o meu destaque inicial vai pro rival do Flamengo nessa final, que é o Palmeiras, mais especificamente para Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela deu uma declaração hoje no evento na CBF, salvo engano, que é daquelas declarações que você tem que aplaudir de pé, porque ontem o Abel Ferreira foi muito infeliz na entrevista pós-jogo, meio que colocando boa parte da queda de produção do Palmeiras numa mudança de comportamento da arbitragem com o time desde que o Palmeiras venceu o São Paulo naquele jogo em que não foi marcado um pênalti contra o São Paulo. E ela não fugiu do embate nesse sentido. Ela falou, não, a culpa não é da arbitragem, a culpa é nossa, a gente deixou de fazer coisas que a gente deveria ter feito, mostrando maturidade, mostrando o entendimento total da situação
e a postura de uma dirigente que pensa no bem comum, no bem de todos, porque seria muito fácil para ela chegar ali e falar, corroborar o discurso do treinador e terceirizar uma culpa quando na realidade isso não acontece. A gente pode concordar ou discordar das declarações da Leila, eu não vou concordar com tudo o que ela fala, já discordei de coisas que ela falou, mas a postura dela enquanto dirigente deveria, para mim, ser exemplo para outro dirigente do Brasil. E se tem alguém que quer defender os interesses do Palmeiras, é ela, né? Tudo bem, Moreno? Boa noite para você também, amigo. Bem-vindo mais uma vez ao Tá Na Área. Ontem a gente teve muita indecisão, né? Muitas dúvidas, na verdade, em relação a quais seriam os times a serem colocados em campo, né? Do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras já estava muito claro que seria um time reserva inicialmente, e do Flamengo que teriam alguns jogadores também poupados, pensando nessa decisão que a gente está trazendo aqui todos os detalhes um pouco, né? Dessa ansiedade, dessa expectativa para a decisão de sábado. Acabou que no segundo tempo todo mundo que teve que fazer um esforcinho maior porque o resultado não estava acontecendo dos dois lados. O Flamengo ainda busca um empate, o Palmeiras perde mais um jogo e aumenta essa distância, 2 jogos para a decisão do Campeonato Brasileiro e incendeia ainda mais essa semana decisiva de Libertadores, né? Exatamente. Boa noite, Camila, Coutinho, Raed, todo mundo ligado com a gente no Tá Na Área. A gente teve ontem no Seleção um debate que foi pré-jogo, né? Um debate assim, sobre essa questão de o que é certo, o que é errado, qual seria a estratégia, qual deveria ser a estratégia tomada tanto pelo Felipe como pelo Abel. E agora com os resultados já colocados, já acontecidos, assim, a minha opinião se mantém a mesma. Eu acho que não tem um certo e um errado, tanto na estratégia adotada pelo Felipe quanto na estratégia adotada pelo Abel. Assim, se a gente for olhar para ver com relação... É uma decisão que ela tá muito parelho, tá muito igual. E acho que o Abel pensou de 2 maneiras. Primeira maneira é tirar um pouco da pressão do time titular em cima do time que já está indo para essa final, pressionado pelo fato de ter praticamente perdido o Campeonato Brasileiro. Então, assim, imagina se o Abel coloca ontem os 11 titulares em campo e empata, não vou nem falar de derrota, mas empata com o Grêmio, de um time que já vinha numa sequência de 4 jogos sem vitória. E aí ia ter mais um resultado adverso para poder enfrentar um Flamengo que, pelo contrário, vinha de um excelente jogo contra o Bragantino. Então, acho que, de certa forma, ele pensou em tirar um pouco dessa pressão do resultado, porque, em tese, o resultado ontem não está em cima do time titular do Palmeiras, está em cima de um elenco que entrou em campo absolutamente modificado. E a outra coisa é o aspecto físico, porque se a gente for olhar desde o confronto contra o Santos, que foi quando o Palmeiras deu a primeira grande derrapada ali, foi um jogo onde o Palmeiras foi jogar na Vila Belmiro absolutamente esfacelado. Por quê? Boa parte do time titular estava em viagem data FIFA. Então, esses jogadores chegaram de viagem e, na sequência, fizeram praticamente um jogo a cada 3 dias. Então, assim, você vindo nessa batida, nessa toada de um jogo a cada 3 dias, você está pegando aí quase que 15 dias em sequência de você fazendo jogos em sequência. Então, de alguma forma, a única espécie de vantagem que ele poderia ter em relação ao Flamengo é ter os 11 jogadores, 11 titulares concentrados ali, pensando, respirando o Flamengo durante praticamente 7 dias. E do lado do Felipe, é o treinador que tinha alguma gordura para queimar. Acabou somando um ponto a mais, mas o Flamengo se via numa situação de ter uma gordura para queimar. Então não tinha uma necessidade de colocar os seus principais jogadores em campo, como o Jorginho, como a Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, que ontem acabou sendo decisivo. É que no segundo tempo se apresentou um cenário onde, se o Flamengo vira o jogo, é campeão brasileiro. E aí ele acabou botando os jogadores em campo, até também para ter essa questão da minutagem, para os jogadores estarem em atividade, mas eu acho que com relação as estratégias adotadas pelos 2 treinadores ontem, assim, eu tenho muito pouco a acrescentar no sentido de discordar. Eu acho que tudo faz parte do jogo e agora, com os resultados já tendo acontecido, corrobora aqui a minha opinião de ontem. Não tem um certo e não tem um errado. A gente está com imagens ao vivo aí, direto do aeroporto do Galeão. Você está vendo o ônibus do Flamengo, o ônibus rubro-negro, que levou os jogadores, está ainda com os jogadores e a delegação ali embarcados, e foram direto do centro de treinamento para o aeroporto do Galeão, onde embarcam. Daqui a pouquinho, a expectativa é que entre 5 e 5 e meia aconteça, né, já a decolagem do avião partindo para Lima, no Peru. Boto ali o primeiro a sair. Boto foi já um dos primeiros a deixar o ônibus. Daqui a pouco o Felipe Luiz, normalmente tem sido, né, o primeiro a deixar Sempre a comissão técnica vai na frente. E não deve ser diferente. O Alan, a gente está vendo, ele parece, né? Pelo menos de longe. Ele. Parece o Alan.
E o Felipe Luiz, normalmente é o treinador o primeiro a deixar o ônibus, a gente já tá vendo É que o Alas que imagens. desceu e esqueceu de buscar a mala, né? Tava doido pra descer, não aguentava mais ficar sentado dentro do ônibus, aí deu aquela esticada nas pernas, mas o Flamengo já está, então, no aeroporto do Galeão. Daqui a pouco a gente vai informando e traz imagens também da decolagem para Lima. Lembrando que no sábado, claro, a grande decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E a gente tem essas imagens ao vivo aí, você está vendo, da Flá TV, do desembarque dos jogadores rubro-negros. Foi lá, voltou, pegou o computador, pegou a mochila. E o Alan, do Varela, Ayrton Lucas, Jorginho. Inclusive, alguns desses jogadores, deixa eu aproveitar e cumprimentar também o Marcelo Raed. Boa tarde, amigo, bem-vindo aqui ao Tá Na Área. A gente viu um Flamengo com alguns jogadores poupados, a gente está vendo o Plata ali conversando com o Léo Ortiz. Plata, por exemplo, não pode ser utilizado nessa decisão, né? Está suspenso porque foi expulso. O Léo Ortiz também é dúvida, né? O Léo Ortiz é dúvida pela questão do tornozelo, mas o Plata é uma questão mesmo de cartão de suspensão. Claro que segue com o grupo, porque pode ser campeão, mas não deve ser utilizado. Mas a gente viu, por exemplo, no segundo tempo, ele utilizando o Jorginho, utilizando o Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, jogadores que a gente imagina serão titulares na partida de sábado contra o Palmeiras, enquanto a gente continua acompanhando aí a chegada, a descida dos jogadores do ônibus e entrada no aeroporto, Raed. Tudo bem, Cami? Boa bem. tarde para você. A gente está vendo aí o Samuel Lino. A estratégia do Flamengo para a competição, para essa final, passa muito pela cabeça do Felipe Luiz. Dá para a gente falar o que ele já fez nos confrontos contra o Palmeiras do ano e dá pra gente também falar o que o Abel já fez nos confrontos contra o Flamengo do ano. Mas é um jogo diferente, é uma final de Libertadores, é um jogo que vale muita coisa e eu imagino que o que o Felipe Luiz construiu com esse Flamengo durante toda a temporada que esteve à frente do elenco, a gente está vendo também outras peças-chave do Flamengo ali. Para mim, os 3 melhores jogadores do Flamengo da temporada juntos: Arrascaeta, Léo Pereira e Pedro. Pedro, que não tem desfalque do Flamengo, houve nas últimas semanas essa notícia de que, apesar da expectativa, não contará com Pedro, mas claro, assim como Plata, jogadores que estarão na delegação, estarão em Lima, ainda que sem condições de jogo, né? Eu falei e já me arrependi, sabia? Porque você pensa no Flamengo, os melhores jogadores da temporada, como é que a gente vai descartar um Jorginho? A qualidade de um Jorginho. Ou o Rossi, pelo que fez na Rossi, a Libertadores do Rossi é o melhor jogador do Flamengo, na Libertadores é o Rossi. Mas eu acho que na temporada ali, em qualidade de jogo, Arrascaeta, Léo Pereira e o Pedro, sempre que pôde desempenhar ali como no comando do ataque, ele resolveu ali na frente. Então, soma isso aí a Jorginho e ao Rossi, os 5 melhores jogadores do Flamengo na temporada. Agora, mudando aqui um pouquinho de assunto, se você me permite, essa bancada me causou alguns sentimentos aqui diferentes, enquanto os jogadores não passam. Primeiro que eu imaginei que eu tivesse que raspar o cabelo ao vivo para ficar mais parecido com meus amigos Coutinho e Pedro Moreno, aqui na bancada. E o segundo que eu imaginei que essa bancada tivesse sido criada para que a gente também fizesse uma charanga, porque temos aqui um ritmista de escola de samba, um percussionista de pagode e eu que sei bater na palma da mão enquanto a galera canta, toca. pô. Até na palma da mão eu fico fora do ritmo, então deixa para quem sabe. E a gente está com imagens ao vivo, então a gente já está vendo. Você viu há pouco o ônibus do Flamengo, jogadores desembarcando, essas imagens aí da Flá TV. A gente mostrou agora imagens aéreas do Globocop. Você vê ali o ônibus bem próximo ao avião. Os jogadores vão provavelmente passar por um espaço curto para fazer aquele embarque pela porta do avião, né? Um detalhe que eu tava percebendo... Aquele ali parece jogador, mas é o Rodrigo. Já foi jogador. Há alguns anos era jogador também. Agora, detalhe que eu tava reparando enquanto os jogadores iam passando, quase todos, assim, a esmagadora maioria, brincadeira do Bruno Henrique com o Rodrigo Caio, esmagadora maioria com aquela meia de compressão, né? Sim. E ajuda exatamente na questão, primeiro, questão de circulação. Esses caras vieram de um jogo desgastante ontem em BH, passaram muito tempo sentado no ônibus, vão passar mais um tempo sentado no avião, então também ajudando aí nessa questão da recuperação. O pessoal tá com aquela meia alta, eles não vão jogar agora não, galera. É a meia de compressão para dar uma ajudada nessa recuperação. O Jorginho voltou para buscar alguma coisa, porque já tinha passado, acho que voltou para buscar a mala. Mas, com uma blusa diferente dos outros jogadores. Todo mundo de vermelho, o Jorginho com uma blusa um pouco mais estilizada. Acho que o Arrascaeta passou com agasalho também, né? Michael.
Michael ainda tem jogadores não, achei que já tinha passado todo mundo. Alguns mas estão ainda voltando, porque o Rossi, por exemplo, já tinha passado também. Pois é, o Jorginho voltou. também já tinha visto. Só tá esquecendo bagagem. Eles desceram e falaram assim, ó, o avião não vai buscar Só não pode bagagem, esquecer não. o futebol, né? Volta lá para buscar a malinha que vocês vão embarcar cada um com a malinha de vocês. Então a gente está acompanhando, você viu imagens então ao vivo dos jogadores do Flamengo. Já deixaram o ônibus, partiram mais cedo, você acompanhou tudo aqui dentro da programação do Sport TV. Os jogadores deixaram o centro de treinamento, embarcaram no ônibus, foram com batedores até o aeroporto do Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, e agora já estão a caminho ali, embarcando no avião para daqui a pouco a gente trazer ao vivo também aqui a decolagem do avião rubro-negro que parte para Lima. Lembrando que o Palmeiras já embarcou, está nesse momento se deslocando, e aí não é voo comercial. É avião da dona, avião da Leila, avião dela que é proprietária, dona e proprietária do avião do Palmeiras, Leila Pereira. Então é um voo fretado, no caso do Palmeiras, o voo do clube utilizado da presidenta, que levará e está levando nesse momento os jogadores do Palmeiras, toda a delegação para Lima. Diga, Red. O do Flamengo também não é comercial, né? É fretado. Fretado. Perdão, não é do Flamengo, né? O da Leila é dela. É da presidente do clube. No caso do Flamengo, de fato, não é um voo em horário comercial, né? É um voo fretado, mas privado, que o Flamengo contratou para fazer essa viagem para Lima. Então a gente vai trazendo essas informações. O Flamengo, na verdade, já faz isso ao longo da temporada, né? O Flamengo... É para otimizar a questão do tempo, né? Exatamente. Desde a chegada do Jorge Jesus, o Departamento de Futebol do Flamengo faz esse investimento. E ele é muito eficaz, né? Ele é muito importante para recuperar rapidamente os jogadores, evitar tempo de fila em aeroporto, aquela toda a burocracia que acaba tendo. Não, e o próprio treino, você consegue ganhar mais tempo, por exemplo, de treino, de recuperação, de às vezes de vídeo que seja, mas assim, de preparo para as outras partidas. Se você conversa com tanto jogadores como integrantes de comissões técnicas, todos eles, porque lá atrás, quando a Leila começou com esse lance do avião da Leila, muita gente botava a pilha nisso, compra avião, mas não contrata jogador e tudo mais. Vai perguntar, vai conversar com o pessoal o quão relevante não é você ter, quem tem essa oportunidade, essa situação de ter à disposição um voo fretado. Essa semana foi um bom exemplo. A gente viu os jogadores que permaneceram mais um dia em São Paulo, puderam ir para Porto Alegre ontem. Sim. O Andreas, por exemplo, e o Alan foram utilizados no segundo tempo da partida, e o mesmo avião leva agora, está levando a delegação do Palmeiras para Lima. Então, a possibilidade de escolher os horários, né, de conduzir e reduzir mesmo o desgaste dos jogadores entre partidas ali tão próximas. Só para trazer uma informação também, está sendo divulgada aqui nas imagens do clube, porque falava do embarque dos jogadores, a gente viu eles descendo do ônibus, mas ganharam alguns minutos ali numa sala de embarque para tomar aquela água, dar uma descansada, a famosa salinha VIP de embarque ali. Dá uma calibrada, provavelmente ali vão ter uns minutos de descanso e até aguardar, como falei, a previsão é entre 5 e 5 e meia do embarque do avião, da decolagem, né? Do avião para Lima, 5 e meia da tarde era a informação que a gente tinha dessa decolagem, então por isso os jogadores vão ter ali algum tempo de descanso até embarcarem, de fato, até entrarem no avião e partirem para Lima, onde no sábado a gente tem essa grande decisão da Conmebol Libertadores. E aí, Coutinho, até em cima um pouco dessa questão, e a gente está falando da logística, o quanto ela é importante, né, para diminuir o desgaste de jogadores. Essa era a preocupação com as escalações nos jogos de ontem, né, tanto de Palmeiras quanto do Flamengo, era em que nível você teria os seus melhores jogadores para uma decisão como essa de sábado, em que você, certamente, o Felipe e o Abel querem contar com todo mundo 100% fisicamente. Então, como conduzir essas escolhas para que você tenha todo mundo em plenas condições no sábado? Acho que o desenrolar do jogo trouxe um pouco mais de preocupação do que os dois treinadores gostariam, né? Imagino. É natural, né? Porque, assim, você tá jogando fora de casa contra Atlético Mineiro e contra Grêmio, respectivamente falando de Flamengo e Palmeiras, então você não vai ter jogo fácil. Mesmo que essas equipes tenham times, no momento, que são abaixo tecnicamente de Flamengo e Palmeiras, elas vão querer vencer, como buscaram fazer ontem, o Grêmio conseguiu, o Atlético conseguia até os acréscimos, até o gol de empate do Bruno Henrique. Então, jogo de Campeonato Brasileiro não tem essa, né? A gente viu aí o Sport fora de casa empatar com o Cruzeiro, abrir placar contra o Flamengo só conseguia virada depois de 2 jogadores expulsos. Então, coisas assim vão acontecendo ao longo do campeonato, independente do time que você coloca em campo. Eu acho que, assim, é difícil a gente combater a estratégia quando a gente não tem tantas informações internas. Quando o Felipe Luiz escala ontem, por exemplo, os jogadores que escalou e que já haviam jogado
contra o Bragantino no sábado no Maracanã tem a ver não só com opções para cada posição, mas tem a ver com o momento físico de cada um, a recuperação que cada um teve do último jogo e o que vai estar sendo projetado para a partida contra o Palmeiras. Quando o Abel tira todo o time, é porque ele sabe que a situação do Campeonato Brasileiro é muito difícil. Muita gente fala assim, mas se o titular entra em campo ontem e ganha, né? Olha aí, já teria reduzido pontos para o Flamengo. Mas quem é que garante que isso ia acontecer? Como é que ele ia adivinhar isso? Então, o que ele tem na mão ali? Olha, eu tenho um rival que está 4 pontos na minha frente, um jogo terça-feira, acabei de jogar no sábado, tem um jogo terça-feira e outro no outro sábado. Sim. Cara, a minha chance mais forte de título no momento é a Libertadores. Mesmo que seja um jogo só, não tem favorito. Então, eu vou usar os principais jogadores ali. E por mais que ele tenha colocado o Alan no final do jogo, o Andrés Pereira, que eu acho que serão titulares no jogo de sábado, acho que não dá pra dizer que estava errado, não. O Palmeiras não fez um jogo ruim ontem em Porto Alegre, não. O Palmeiras foi melhor que o Grêmio até a maior parte do jogo em relação ao Grêmio. O gol no final do primeiro tempo meio que dá uma mudada no jogo. Mas se você pega o início do segundo, antes do segundo gol do Grêmio, o Palmeiras ainda teve oportunidades ali, teve chegadas perigosas. Então, é muito fácil falar agora, né? Mas botou o time misto, botou o time reserva. Eu descarto esses comentários fáceis, né? A mesma opinião que eu tinha antes do jogo, eu tenho depois. Eu concordei com a medida antes do jogo, não vou mudar em virtude do resultado, não. A gente está recebendo as imagens, acompanhando as imagens, né, desse embarque do Flamengo no Galeão para Lima, e a informação que a gente tem com algumas imagens é que torcedores conseguiram entrar no ônibus pelo teto. A gente sabe que os ônibus, né, tem aquele teto de escapamento de ar e tal, e um dos... aí você está vendo uma foto do Léo Pereira que permite ver um torcedor ali atrás. Eles estão... O Léo Pereira Araújo, tirar foto com o Luiz Araújo e o Wallace. Aí dá pra ver um torcedor ali entrando. Tá vendo? O teto do ônibus acima dos 3 jogadores do Flamengo. A gente tinha essa sensação, né? A gente tinha falado isso em off, né? A gente tá recuperando as imagens, porque alguns jogadores do Flamengo postaram esse momento. A gente vai trazer aqui dentro do Tá Na Área. Mas aqueles torcedores que vocês viram durante a transmissão aqui do Sport TV, em cima do ônibus, pulando em cima do ônibus, conseguiram remover esse teto e entraram dentro do ônibus em que estavam jogadores de delegação rubro-negro. Seguranças tentaram retirar. A gente vai trazendo, outros jogadores postaram, a gente vai atualizando com essas imagens, mas houve aí essa invasão de torcedores, ao ônibus onde estavam os jogadores rubro-negros. Não é legal, né? Vamos combinar assim. A festa foi incrível. Sim. Inclusive, assim, um relato particular. Eu vindo pra cá, cruzei com o ônibus do Flamengo, quando o ônibus do Flamengo estava entrando na linha amarela. Essa é a salinha que eu falei, né? Que eles estão ali descansando, aguardando. Quando a gente estava vendo o ônibus, assim, sobrevoando, a gente viu o seu carro passando. Não, mas pera, você estava vendo o ônibus sobrevoando? Não, o sobrevoo do helicóptero no ônibus, a gente viu o seu carro passando. Então, eu passei pelo ônibus do Flamengo ali, quando o ônibus do Flamengo estava entrando na linha amarela. E para quem não é aqui do Rio de Janeiro, quando você sai da linha amarela em direção aqui à Barra da Tijuca, onde fica o esporte da Globo, você passa ali por 2 comunidades, né? A Cidade de Deus, e você passa pela Gardênia, onde tem 2 passarelas ali. As passarelas pareciam estádios de futebol. As passarelas estavam lotadas, com gente, inclusive, em cima das passarelas, as 2 passarelas. E, assim, as pessoas paradas para ver o ônibus passar, coisa, sei lá, de 10 segundos. Uhum. A linha amarela, com os carros, assim, parados no acostamento, em fila, os postos de gasolina, todo mundo parado, esperando para poder ver. Então, assim, é uma cena que mostra muito, né, da paixão. A gente aqui, que é todo mundo apaixonado por futebol, é uma cena que mexe com a gente. Toda a festa que foi maravilhosa, é incrível, mas assim, o cara não é para estar dentro do ônibus, não é para estar no teto do ônibus, pelo risco que é, pelo perigo que é. Coloca em risco a própria segurança, não só dos jogadores e um momento de privacidade, porque claro que não é para ter torcedor dentro do ônibus da delegação, o jogador nesse momento é um momento de privacidade e segurança, não à toa tem seguranças dentro do ônibus, mas porque inclusive o momento que os torcedores sobem no ônibus, a gente estava até preocupado se esse teto vai aguentar essa quantidade de gente em cima e coloca em risco a segurança do torcedor, porque o ônibus está em deslocamento, né? Ele caindo ali em meio a uma multidão, pode se machucar, pode ter gente pisoteada. Então, é uma festa muito bacana, mas que tem que ter um certo cuidado ali, cada um até com a sua própria segurança. A gente vai atualizando também, mas tivemos esse momento que imagino que seja até um susto para o jogador dentro do ônibus. Ele está vendo a festa do lado de onde, do lado de fora, está filmando, está curtindo a festa ali com a torcida. De repente cai uma pessoa, entra uma pessoa pelo teto do ônibus.
Então, passa essas imagens, são as que a gente trazia aqui, do momento que a gente via pelas imagens do Globocop, ali da nossa transmissão aérea, os torcedores em cima do ônibus, que já causava uma certa preocupação com a quantidade de gente em cima de um ônibus, né? E, claro, essa preocupação até com a possível queda. E aí, nesse momento, a gente agora está trazendo imagens das redes sociais dos jogadores que revelam ali, mostram que alguns torcedores conseguiram remover o teto ali, a saída de ar do ônibus e entraram dentro do ônibus onde está a delegação, jogadores rubro-negros de seguranças pelas imagens que a gente viu. A gente vai trazendo mais imagens assim, né, que a gente tiver outras postagens, mas outras imagens de dentro do ônibus dos jogadores, mas tiveram que ter trabalho até para tirar esses torcedores, porque tem que ter cuidado também, né? Você não pode agredir o torcedor também porque ele está entrando dentro do ônibus. Enfim, o segurança tenta retirar ali os torcedores que conseguiram invadir o ônibus, enfim, toda essa emoção aí, essa adrenalina nesse embarque do rubro-negro. Você está revendo as imagens aí do ônibus do Flamengo quando se deslocava há alguns minutos, né? A gente acompanhou nas últimas horas todo o trajeto de deslocamento do ônibus rubro-negro, desde o centro de treinamento até aí esse momento aí que já é a entrada na Ilha do Governador, a entrada onde fica o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão, Tom Jobim, que é o nome oficial do nosso aeroporto aqui no Rio de Janeiro, enfim. E aí, esse momento que os torcedores ficaram muito próximos, inclusive levou um pouco mais de tempo desse deslocamento, porque havia ali milhares de torcedores em volta do ônibus e aguardando essa chegada. Mas é uma festa muito bonita, mas que há que se ter um cuidado com a segurança dos torcedores também e também dos atletas que estão embarcando. Nesse momento já estão ali em uma sala que a gente mostrou imagens há pouco, já estão dentro do aeroporto, numa sala aguardando o embarque já do avião que vai partir para Lima. E a gente vai trazendo também aqui, a gente vai mostrar imagens dessa decolagem da partida do ônibus rubro-negro para Lima, no Peru, onde acontecerá no sábado a final contra o Palmeiras. E aí, naturalmente, Coutinho, claro que tem esse momento aí de um pouco de tensão, né? Como eu falei, até assusta, de certa forma surpreende. Você tá dentro do ônibus, tá vendo a festa do lado de fora, de repente. Eu imagino que o barulho em cima do ônibus já deva dar uma certa assustada, né? Com a quantidade de gente que tinha em cima do ônibus, você que está dentro deve ficar um pouco preocupado. Depois dessa invasão dos torcedores, claro que traz ali uma adrenalina a mais. Mas há também esse momento, essa expectativa, essa adrenalina que vai se criando dentro dessa semana, né, nesse momento do Flamengo, com o seu torcedor, trazendo essa junção, essa energia, tentando levar justamente essa energia do torcedor para essa decisão que será fora do Brasil em Lima. Mas a gente tem nesse momento, a gente vai mostrar agora, imagens gravadas pelo Alacian, atacante do Flamengo, é o que eu falava. Os jogadores conseguiram acessar o ônibus por esse teto que eles removeram, né? Tiraram esse teto do ônibus. Ali é o segurança tentando devolver os torcedores para fora do ônibus. E aí eles estão lá apontando para o jogador, tentando tirar. Aí o Alaciano está fazendo imagem do torcedor, um ali cumprimenta e tal. E aí você tem o Alan tá ali, ó, e o torcedor pisando no banco, o Alan. Também. Juninho estão olhando ali um pouco, como eu falei. Esse é o Juninho que tá filmando, esse aqui é o primeiro, o Juninho. O de boné pra Você tem o Danilo do lado esquerdo aqui, né? Do lado Ele esquerdo dá da um sua brinde tela. pro torcedor lá. Camisa. Tem um torcedor Não, ele devolve a camisa do torcedor. Tem um torcedor até que chega a abraçar o Danilo ali no início do vídeo. E aí do lado direito tá o Alan também, o torcedor em pé no banco, enfim. Olha lá, ele devolve a camisa do torcedor. Olha lá o cara abraçando o Danilo no canto. Lá no início do vídeo lá. O torcedor com a mochila, do jeito que ele conseguiu ir acompanhar Rapaz. a saída do Ainda time. bem que tem segurança dentro do ônibus, né? Pois esse é o meu ponto, né? Mas a galera não ia fazer nada ali, não. Não, também acho que não. não é. Também acho que essa não é a preocupação. A questão, assim, é a primeira segurança, não é da segurança do atleta no sentido de... que o cara vai entrar, vai brigar, Agredir, vai bater, vai algo do agredir, tipo. algo do tipo. É que, cara, os caras estão pulando em cima do ônibus, a gente viu, não é que eles estavam paradinhos em cima do... Eles estavam pulando em cima do ônibus e o ônibus, a parte de cima, ela não foi feita porque as pessoas fiquem pulando. E a outra é a questão da segurança dos próprios torcedores, né? Ali em cima. É o único sinão dessa questão dessa festa linda que a gente viu a torcida do Flamengo mais uma vez fazendo o embarque do time para uma decisão de Libertadores. O torcedor que conseguiu entrar no ônibus e que teve a sua imagem ali divulgada pelo jogador do Flamengo, vai curtir uma onda danada, tá? Esse torcedor vai Imagina repostar. aquele cara que o Léo Pereira tirou a selfie vai com ele. repostar esse story do Alacian aí, do Léo Pereira. Vai tirar uma onda. Olha onde eu tava. Mas o problema é que você imagina se todas essas milhares de pessoas tivessem a mesma ideia. Né? Então, E assim, lembrando que é o seguinte, entrar no ônibus foi a primeira vez, mas teve uma outra vez, não vou lembrar qual ano exatamente, o Pedro até lembrava isso aqui fora do ar,
já haviam retirado, não sei se era a saída de ar do ônibus, entrada, enfim, não sei. Eu não conheço mecânica desse tipo de ônibus. Mas um torcedor havia deitado no teto e cumprimentado os jogadores, colocado a mão para baixo e cumprimentado os jogadores. Tem foto disso na internet, é muito fácil de você achar. Então, vários caras que estão no elenco hoje já passaram por isso também ali no Flamengo. Cara, é paixão. Infelizmente, assim, muita gente vai além dos limites, passa realmente do limite da segurança para ter um momento de proximidade com quem é ídolo, com quem é o jogador do clube. Quando acontece assim, né, sem nenhum tipo de episódio negativo na relação torcedor-jogador, de violência, enfim, nada que vá constranger nenhuma parte nem outra, acontece, cara. Tem uma questão, é claro, não justificando, né? Mas, assim, a esmagadora maioria dessas pessoas não tem uma condição financeira de participar do que é, nesse momento, um dos momentos mais importantes da história do clube, que é jogar uma decisão, uma final de Libertadores. Ver o Flamengo podendo se tornar o primeiro tetracampeão do Brasil na Libertadores. Então, assim, é o momento de proximidade que o cara tem de poder estar ali, é o cara que vai, nesse momento, no Aeroflá, é o cara que, como eu disse, sobe vai para a passarela para ver 10, 20 segundinhos do ônibus passando. É o momento dele se sentir pertencente também a esse momento importantíssimo da história do clube. Cara, eu quando era criança, eu morava perto do Caio Martins, em Niterói, né? E o Botafogo treinava no Caio Martins. Fazia alguns jogos também. Fazia jogos lá e treinava lá diariamente durante um tempo ali. Final dos anos 90, isso acontecia muito. Cara, assim, era uma época, hoje isso não existe mais. O torcedor não pode entrar mais no clube. O Fluminense nas Laranjeiras treinou durante muito tempo. O Flamengo na Gávea, o Vasco São Januário. Então, durante muitos anos, quem morava próximo desses lugares frequentava o treinamento. Às vezes eu cansei de ver gente que não torcia para o Botafogo indo lá, pegar autógrafo, tirar foto na época que não existia câmera digital. E eu já vi várias vezes um jogador chegar, de novo, já te dei autógrafo semana passada, já tirei foto semana passada, num tom de brincadeira, é claro. E, cara, é assim, a gente vive num país onde as pessoas são apaixonadas por isso. Qualquer contato que você possa ter com um ídolo, com um jogador. Cheguei a ver treino lá do Bebeto, por exemplo, do Túlio, jogadores que são lendários na história do futebol brasileiro e todo mundo quer estar próximo, quer se aproximar de alguma forma, tirar uma foto, pegar um autógrafo. Hoje em dia é muito mais difícil você ter momentos assim. Então, quando os caras acabam se aproximando, vai acabar passando do limite mesmo. Então, acho ótima a comparação, porque é talvez o mais próximo que a gente tem do contato entre torcedor e jogador, seja esse momento agora. A gente tem até nome, né? Aeroflá, Aeroporco, se levando em conta os times que estão envolvidos nessa decisão. Mas é hoje um momento que o torcedor consegue chegar um pouco mais perto, né, desses jogadores, desse momento. A gente, durante muito tempo, teve esse embarque feito, muitas vezes, num voo comercial dentro de um aeroporto em funcionamento. Então, quando é para apoiar, né, que é claro que a gente não vai comparar em momentos que torcedor vai vandalizar em aeroporto, mas quando vai apoiar, muitas vezes eram esses momentos, né, tirar foto, pegar aquele autógrafo, apertar a mão, botar o boné, e é mais ou menos isso que a gente acompanhou hoje dos torcedores que fizeram questão, milhares de torcedores, de acompanhar o embarque do Flamengo se dirigindo aí para Lima. A gente faz um intervalo rapidinho aqui do Tá Na Área, mas a gente volta com outras informações direto lá do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Flamengo já vai embarcar no avião com direção a Lima. Lembrando que o Palmeiras já está nesse trajeto e também daqui a algumas horas já chega a Lima, a capital do Peru. A gente faz um intervalo rapidinho e já tem mais informações aqui no Tá Na Área. A gente aqui dentro do Tá Na Área vai mostrar para você também o embarque dos jogadores rubro-negros com direção a Lima para os dois brasileiros chegarem ainda hoje, nessa quarta-feira, à capital peruana. E ao longo dos dias a gente vai trazendo programação também direto do Peru, trazendo todas as informações dos dois times que decidem essa Conmebol Libertadores no próximo sábado. A gente tem mais imagens dos jogadores rubro-negros divulgando lá nas suas redes sociais essa última interação com os torcedores no Brasil. E a gente falava há pouco, trazia as imagens que alguns torcedores que estavam pulando ali na parte de cima do ônibus, na chegada do ônibus rubro-negro ao aeroporto do Rio de Janeiro, conseguiram tirar ali o teto e alguns entraram no ônibus, tentaram chegar ali a alguns jogadores, abraçar, tirar uma foto, um autógrafo, conseguir uma camisa.
E esse que tá ali em pé é o segurança do Flamengo, tentando... E a gente vendo que os jogadores estavam morrendo de rir, né? O Rossi ali atrás... Eu tô morrendo de rir agora. O Rossi ali atrás dando gargalhada, Olha apareceu isso, antes cara. o Danilo. Olha o também. tamanho do... Pobre, eu só consigo pensar, coitado desse segurança, trabalhou muito hoje, hein? O cara tá... Com a camisa por dentro dos cornos, gente. É um segurança e 30 torcedores tentando entrar no ônibus. Ó, vamos dar um adicional hoje aí pro segurança do Flamengo, porque trabalhou muito, viu? E não conseguiu. E o moleque comemorando, cara. O moleque comemorou, ela abraçou. Não, mas é que esse é tão magrinho, ele passou ali, ó, no buraco, o segurança levantou o braço, ele passou no buraquinho, ó. Ele foi mergulhando por cima do banco. E aí, alguns torcedores, essas imagens são do Saúl, jogador do Flamengo. Ele Deu pro pra Saúl, te ver. amo, viu? Ele pro Saúl, te amo. eu ia falar Inclusive, o isso, Saúl postou com essa legenda, segurança já trabalhou bastante hoje, viu? E aí, depois que entra, né, alguns membros da delegação ali tentando também tirar o torcedor de dentro. Esse conseguiu aproveitar mais, porque esse foi Ele lá na abraçou frente, todo foi lá mundo. atrás, esse Você abraçou passeou todo pelo mundo. O ônibus. segurança tá procurando ele e não tá vendo ali. Eu acho legal falar o seguinte, A pobre do segurança, o pé tá trabalhando a beça, tá? todo Não tá mundo- fácil a vida dele hoje, não. todo mundo gosta de receber uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor. É legal a gente falar também que o trajeto do ônibus do centro de treinamento para o aeroporto, do aeroporto para Lima do Peru, chega a ser configurado como trabalho, né? Você tem que estar lá seguro porque você está trabalhando, Olha como é fazendo que esse entra o torcedor deslocamento. dando ônibus de cabeça pra baixo. Mas toda demonstração de carinho e afeto da torcida, eu acho que vale a pena. Com certeza os jogadores, eles sentiram esse clima do torcedor. Nossa, os caras não param de mergulhar. Os caras mergulharam no ônibus, cara. Coitado do segurança, cara. É isso que eu tô falando, é um O segurança... cara é grande, hein, amigo? Se o cara não é grande, entrava todo mundo. É, exatamente, ele ainda conseguiu impedir. Ele foi guerreiro, ele, parou uns 10 ali. Eu acho que ele conseguiu impedir que entrassem todos os torcedores que estavam, né? Se não tivesse segurança, certamente todos os gente. torcedores que estavam em cima do ônibus teriam entrado dentro do ônibus. E tá entrando. Mas alguns ele não conseguiu sozinho ali impedir. Eu já ia falar que se não tivesse dupla de zaga, que ele poderia ser escalado, se ele tivesse escrito, né? Porque ele tava ali na contenção. Na cabeça bacana. de área, porque contenção é com segurança rubro-negro. Enfim, a gente viu alguns torcedores ali que conseguiram entrar no ônibus. Depois ele vai... E entrou muita gente, tá? Entrou, cara. Não, pelas imagens que a gente tá vendo. E falando, é claro que a gente tá vendo aqui, a gente tá até, de certa forma, se divertindo também, porque as imagens são engraçadas, mas assim, nos próximos... até de outros clubes, né? Isso precisa ser coibido, precisa ser pensado alguma coisa de maneira efetiva para que essas imagens não se repitam, porque realmente, como a gente disse aqui no bloco anterior, isso causa um risco para os próprios torcedores, né? Que sobem nos ônibus. Deixa eu só terminar aqui, porque eu claro. falei de demonstração de carinho, Camila. Só que assim, agora, nesse momento da imagem, quem entrou no ônibus, ele não está preocupado em demonstrar carinho pro jogador. Ele está preocupado em dizer que entrou no ônibus do Flamengo. E aí passa a não ser um negócio, para mim, não passa a ser um negócio legal. Porque uma coisa é você entrar no ônibus para falar assim, cara, eu confio em você, gosto muito do seu trabalho, da forma como você joga, vai lá e ganha esse título, isso aí é uma coisa. Entrar no ônibus para falar, entrei no ônibus, acho que aí já é um pouquinho demais. É o que a gente está trazendo aqui, um pouco do cenário do que é o afastamento hoje do torcedor, né? Do estádio, acho que não só do estádio, mas principalmente do contato com os jogadores, né? Hoje esse contato é cada vez menor. Então, os poucos momentos que o torcedor hoje tem para esse contato é quando tem um embarque, às vezes no aeroporto comercial, ele consegue ali tirar uma foto, quando chega numa outra cidade. Muitas vezes, nos jogos, nos estádios, aquele torcedor que consegue ficar um pouco mais perto do campo, ele consegue ali uma camisa, uma foto, e a gente vê esses torcedores hoje que conseguiram entrar dentro do ônibus, vão tentar fazer essa foto, ter esse momento também. Mas é isso, né? Acho que o ponto não é o lugar para isso, né? Não era para terem tirado a tampa do ônibus, entrado dentro do ônibus, até porque a gente viu ali, nesse momento, o segurança ficou completamente sem condições de impedir a entrada de todos os torcedores. Felizmente, foi um ato de carinho, de apoio desses torcedores aos jogadores, pelo menos é o que a gente está vendo na postagem dos jogadores, mas há que sempre ter um certo cuidado. Porque, infelizmente, a gente não sabe quem são as pessoas que estão entrando ali. Há que ter um certo cuidado E, também assim, com o próprio torcedor que se coloca nessa E, de condição. certa forma, até uma cabeça fria do próprio segurança do Flamengo. Claro. Porque ele estava numa situação ali que a galera estava meio que pisoteando ele. E qualquer comportamento um pouco mais agressivo dele, Sim. você gera uma outra questão, né? Então, assim, tem vários pormenores aí. Porque Uma festa que foi lindíssima. Sim, meu ponto também é que a gente tem que ter,
que se ter um certo cuidado, porque infelizmente a gente lida com o ser humano, Claro, né? Então você pode ter muitos torcedores ali que vão apoiar, que vão tirar uma foto, que vão fazer um momento de carinho, como você pode ter um torcedor que não gosta de um jogador, imagina, e resolve, num momento como esse, criar um certo desconforto, um constrangimento para o atleta, enfim. Você tem que ser um certo cuidado, né? Por isso que existe um segurança ali também. Então, não é o ideal que seja dessa forma o contato dos torcedores com os jogadores, mas, pelo que vimos, pelo menos, foram imagens até dos próprios jogadores, de certa forma, se divertindo aí com esse momento, com essa surpresa dos torcedores conseguirem entrar dentro do ônibus dos jogadores do Flamengo. A gente tem até o Léo Pereira, falou com a Flá TV sobre como foi esse momento da festa da torcida e esse momento também desse contato a mais com os torcedores no dia de hoje. Como você falou, já vivi uma experiência parecida, mas essa com certeza foi maior ainda do que em 2022 e com certeza é um misto de emoções ali e que a gente entende a euforia do torcedor, a gente entende que é um momento marcante não só para nós, mas para o clube, para a história do Flamengo em si e para o torcedor, né? Ele está ali para nos apoiar, para nos incentivar e com certeza a gente tenta desfrutar daquele momento da melhor maneira possível. Esse é o Léo Pereira, então, aí falando um pouquinho de como foi para quem estava, né, para os jogadores que estavam no ônibus, acompanhar toda a mobilização, desde a saída do centro de treinamento até a chegada ao aeroporto, de toda a torcida que foi acompanhando, que foi fazendo essa festa, tentando mandar um pouco dessa energia para quem não vai acompanhar em Lima, não vai poder estar nessa final, tentando levar um pouco dessa energia da torcida rubro-negra para o elenco que vai disputar essa final contra o Palmeiras no próximo sábado. Quem está também no meio dessa energia, acompanhando ali essa reunião de torcedores, esteve acompanhando o torcedor rubro-negro nessa tarde. Agora imagino que a galera já tenha dispersado, mas que acompanhou muito, inclusive em lugares inusitados, né? Espetacular. Eu esperava encontrar Lucas Decena onde? Dentro do ônibus. Não, dentro do ônibus. Ali Eu junto com fiquei o torcedor. esperando o momento que era Lucas Decena que ia descer ali pelo buraco do ônibus. Mas acabei Imagens ao vivo. Acabei de ver uma imagem dele espetacular, não sei se a gente consegue recuperar. Ele estava no barco. Ele conseguiu, é Ele isso? estava no barco. Este homem está... Não duvidem que tenhamos imagens de Lucas Decena entrada dentro da do ilha do avião. governador. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, cai bem-vindo, naquela tá na água. área. Vocês só viram a parte boa do barco, né? Ô, Pauline Gonçalves, nossa repórter cinematográfica, baixa aqui pra galera ver como é que é a situação do repórter, ó. Que teve que entrar na água pra chegar no barco. A Pauline ainda tirou o tênis, mas também tá com a calça molhada até os joelhos. Vocês viram a parte boa. Pra chegar no barco e o barco quase virando é que vocês não viram, mas foi tudo bem. A gente acompanhou essa festa que foi maravilhosa, assim, da torcida do Flamengo aqui. Eu digo que tinham mais de 10 mil pessoas. A expectativa dos organizadores, dos órgãos de segurança era de 10 mil torcedores do Flamengo. Eu acho que tinha muito mais, porque assim, daqui de onde eu tô bem no terminal de cargas, onde o ônibus do Flamengo entrou para já entrar no aeroporto do Galeão. Então tem uma distância bastante considerável lá para a ponte, ó. E tinha gente lá da ponte. Então, assim, é um grande campo aberto aqui. E até chegar na ponte tem muito chão. Vou dizer para vocês que eu sou maratonista. Então, se eu estou dizendo que tem muito chão, é porque tem mesmo, tá? A gente tem agora ali a cavalaria da Polícia Militar, alguns poucos torcedores que seguiram aqui. Muita gente ainda tentando se recuperar, porque toda essa festa maravilhosa acabou numa confusão danada, com bombas de gás, muito gás de pimenta. A gente sofreu bastante, inclusive peço perdão pela minha voz que está um pouco rouca. Os olhos ainda estão ardentes por conta de todo esse gás que a gente acabou respirando e acabou vindo para os nossos olhos, para o nosso rosto também. Então a gente viu muita gente passando mal. Tinham muitas pessoas assim, idosos, crianças. O mais triste é ver tanta criança sofrendo por conta disso. Então, a gente não sabe como começou a confusão, a gente só viu em quem respingou toda essa confusão, porque assim, muitas crianças, muitas mulheres, muitos idosos tentaram se abrigar de alguma forma, fugir de alguma forma de toda essa confusão. E eu digo por experiência, porque eu estava aqui e a gente estava protegido por um gradil da Polícia Militar e mesmo assim o gás de pimenta chega a todo mundo. Eu estou vendo 2 torcedores perto de mim aqui. Vocês querem falar? Vem cá!
eles estão sentadinhos aqui no meio-fio. Como eu disse, muita gente que está aqui ainda tentando se recuperar de tudo que aconteceu. Mas deixa eu te falar, foi uma festa muito bonita, né? Emocionante e acabou terminando dessa forma. Pô, foi uma festa muito linda, eu não me arrependo porque eu amo o Flamengo, mas desnecessário, tinha muita criança, idoso, muita gente passando mal, infelizmente, né? Por causa de um erro de muitas pessoas sofrem, mas eu não me arrependo porque eu amo o Flamengo, que sábado vale a pena. Obrigada. Como é que tava teu coração no momento que apareceu, não, porque não dava pra ver, era um mar de gente, né? Mas assim, a gente percebia que o ônibus estava se aproximando. Como é que foi viver tudo isso aqui, já que não dá para chegar em Lima? Muita gente que estava aqui, claro, a maioria não vai para Lima. Como é que é viver essa oportunidade, esse momento? Cara, é muito emocionante, é uma coisa assim, minha primeira vez no Aeroflá, minha primeira oportunidade, eu tô muito feliz. Foi uma emoção muito grande de torcedor. Eu quero agradecer também meu pai que me ensinou a ser torcedora do Flamengo desde pequena. E é o meu maior amor o Flamengo. E eu pude torcer de pertinho. Não pude estar em Lima, mas a minha torcida está aqui no Brasil e que faça valer a pena por nós, pela nossa nação. Você falou do coração flamenguista, vivendo todas as emoções que você viu aqui. Agora, como é que está o teu coração vivendo essa semana, que pode ser de título brasileiro e título da Libertadores, já que, assim, o brasileiro